Eu cumprimento os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui nós estamos em mais essa oportunidade para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E nesse momento eu quero dizer para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, fique firme na presença do Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. A palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 16, versículo de número 18, aonde está escrito assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos e amados irmãos, esta palavra vem nos falar acerca do fundamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero vos dizer que essa palavra nos fala, não Pedro é o fundamento da igreja, como muitos dizem por aí, mas o fundamento da igreja é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prova disso nós temos o quê? A igreja subsiste por Cristo e para Ele. Essa é a verdade. A igreja, ela subsiste por Cristo e para Ele, né? Ela permanecerá eternamente para a glória do Senhor. Olha bem, porém, enquanto a igreja ainda estiver sendo edificada, ela sofrerá perseguição terríveis e ataque por parte do inimigos infernais. Então nós sabemos que a igreja está passando por um momento difícil. Quando Pedro, fala com Jesus, e Jesus vai perguntar quem ele era, o que o povo dizia a respeito dele, alguns dizem, talvez alguém está dizendo é o profeta, estão dizendo que o Senhor é isso, é aquilo. E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Deus vai revelar que aquilo que foi revelado a Pedro não foi carne nem sangue que revelou, mas o próprio Espírito de Deus. Agora veja bem, a palavra do Senhor vai dizer, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja do Senhor, não importa o que você esteja passando, fique firme, porque Deus tem uma palavra de vitória para a sua vida. Olha bem, essa frase é muito importante. Os seguidores de Cristo não podem esperar o melhor tratamento do mundo do que o seu mestre recebeu. Veja bem, se Cristo foi perseguido, nós não adiantamos querer esperar um tempo de bonança para nós, porque assim como perseguiram Jesus, também nos perseguirão. Essa é a grande realidade. Está vendo tudo aí que está acontecendo hoje no mundo? A perseguição, a igreja que não pode mais abrir a porta, a igreja que não pode se aglomerar, isso tudo é uma perseguição. Mas Jesus disse, filhos, tem bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Olha que outra frase importante, guarda isso no seu coração. A perseguição é um dos sinais mais seguros da autenticidade do nosso cristianismo. Olha aí, quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja cresce. Isso aconteceu, irmão, no passado, está acontecendo hoje e vai continuar acontecendo, porque Deus é que sustenta a igreja. E se Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, está dito e acabado, porque é o Senhor que garante a nossa vitória. O mesmo autor também que disse essa frase, que a perseguição é um dos sinais que marca o cristianismo, ele diz o seguinte: esmagar a igreja é como combater um átomo, energia de alta qualidade, e liberar em quantidades enormes
e com efeito miraculosos. Não adianta. Perseguir a igreja é perder tempo. Perseguir a igreja não adianta. A igreja, quanto mais se persegue ela, mais ela cresce. Foi assim no passado e assim será nos dias de hoje. Agora veja bem, para a igreja as batalhas são muitas e constantes, mas a vitória é garantida. Você que está na sua casa agora, você que está me assistindo através da internet, deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo, não te preocupe, não fique pasmo, porque não é nada. Eu sei que existe uma pandemia pelo mundo afora, mas Cristo é a nossa bandeira, a nossa rocha. Não desespere, Jesus está a caminho. E a qualquer momento ele chega. Olha bem, a frase, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa que a igreja, ela sempre será vitoriosa por causa daquele que sustenta e dela cuida. Por que Jesus diz que a porta do inferno não prevalecerão contra ela? Pedro não tem poder de sustentar uma igreja, porque Pedro já desceu à sepultura e está aguardando o grande dia do Senhor. Por isso, quem é o fundamento da igreja não é Paulo, não é Pedro, foram homens importantes no ministério, na obra de Deus, no início do evangelismo, da palavra, mas já descansam no Senhor. O fundamento da igreja é Jesus de Nazaré. Alegra o teu coração, porque Jesus está trabalhando em prol da nossas vidas. E se o inimigo está dizendo, está acabado, saiba de uma coisa que eu vou te dizer agora: Jesus está no controle desta situação. Agora vamos ver aqui 3 pontos importantes para que nós possamos meditar nessa palavra. Veja bem, porque a igreja de Cristo tem a chave do louvor. Eita glória! Nós vimos recentemente na Itália pessoas louvando da janela na quarentena. Eles estavam na janela dos seus apartamentos, em meio a toda a crise que a Itália está passando por esse mal chamado coronavírus, esse vírus, maldito, mas que Deus é um Deus provedor, um Deus que dá liberdade para que nós então, mesmo na prova, possamos adorar o Senhor. Mas isso é bíblico. Lembra de Atos capítulo 16, versículo 25? Por que a igreja de Cristo tem a chave do louvor? Porque mesmo na prova, a igreja consegue adorar e glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia vai dizer no capítulo de Atos 16, 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha aí, o que aconteceu com Paulo? Foi perseguido pelo evangelho. Por causa do evangelho, Paulo e Silas é perseguido e aprisionado, porque desfizeram as obras de Satanás. Agora, quando Jesus está dizendo para Pedro, e tu és pedra, e sobre esta pedra que é Jesus, tu edificarás a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Logo em seguida, os discípulos estão vivenciando essa situação, eles estão visualizando esse momento de que as portas do inferno não prevalecem contra aqueles que servem e amam a Deus. Estavam presos, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas vai fazer o quê? Quem tem o Espírito Santo, quem tem esse Deus forte, louva a Deus. E a Bíblia diz que eles começam a louvar, eles começam a adorar o nome do Senhor, e a Bíblia diz que naquele momento, a glória de Deus vai visitar aquele lugar, e a Bíblia diz que de repente veio um terremoto tão grande, e sacudiu os alicerces da prisão, e abriram as portas, e soltaram as cadeias de todos que estavam presos. Ei, o carcereiro se despertou do sono, e vendo as portas abertas, e vendo que todos haviam
ali estavam soltos, ele quis se matar e colocou ali naquele momento a sua vida em risco, mas Paulo gritou entre eles dizendo: não façais tal coisa, porque nós todos estamos aqui. Mas aquele homem, depois daquele louvor, do efeito da glória de Deus no louvor de um crente fiel, a Bíblia vai dizer o quê? Que naquele momento agora o carcereiro diz: o que eu farei para alcançar essa vida, para ter uma base forte desse Jesus na minha vida? E eles disseram: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Eita, glória a Deus, que maravilha! Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Agora veja bem, primeiro ponto: porque a igreja de Cristo tem a chave do louvor. Segundo, porque a igreja de Cristo tem a chave da casa de Davi. Nós temos acesso à chave da casa de Davi. Isaías 22 diz: porei sobre os seus ombros a chave da casa de Davi, e ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Eita glória! O Deus que abre a porta, ninguém vai fechar a porta. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:7, o anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre. Ei, nenhum centímetro da sua vida pode ser acrescentada se não houver autoridade da parte de Deus e autorização para que isso aconteça. Ei, não tenha medo desse coronavírus. Ei, não tenha medo da enfermidade. Não tenha medo da luta, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E Deus abriu a porta da esperança. Deus abriu a porta do céu para derramar sobre a minha vida. E você que está aí na tua casa está sendo agraciado nessa noite. E como profeta do Senhor, eu quero profetizar a libertação, a cura, o renovo, a graça, porque Jesus está voltando para buscar a tua igreja. Continuando no versículo de Apocalipse 3:7, no versículo 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Sabe o que faz a igreja ser forte? Não é a mega estrutura, não são recursos financeiros. O que faz a igreja ser forte, verdadeira e que vai vencer todos os obstáculos, todas as perseguições, é a palavra. Baseia-se na palavra, firme-se na palavra, segura na palavra e adore a Deus, porque Ele está visitando a tua vida agora. Aleluia. Terceiro ponto: as portas, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Essa é a verdade. Por quê? Porque Deus que abriu a porta da bênção, ninguém vai fechar. Estão falando aí que a igreja, muitas pessoas vão fracassar, porque portas serão fechadas de emprego. Não te preocupe, porque Deus é o provedor, e a Bíblia vai dizer que a porta da bênção vai continuar aberta sobre a sua vida. Eu profetizo isso. As portas ministeriais não se encerrarão, elas vão se aumentar a cada dia a unção, a graça, o poder. As portas empresariais também vão continuar abertas para você, não se preocupe. A porta de emprego, Deus vai manter ela aberta. A porta do casamento, da sua família, não vai ser destruída. Creia no Senhor, confia nele, porque tudo ele fará. Não tenha medo da crise, não tenha medo do inimigo, mas creia e continue dizendo: só o Senhor é Deus. Agora veja bem, porque a igreja de Cristo tem a chave do reino do céu. A igreja de Cristo tem essa chave. Mateus 16:19, olha bem: e dar-te-ei a chave do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Isso a Bíblia diz sobre orar, sobre falar com Deus. Olha a autoridade e o poder que você tem. Então, em nome de Jesus, em meio a essa crise que o Brasil e o mundo está passando, levante a tua mão aonde você está aí agora.
levante a tua mão de profeta, levanta a tua mão de profetiza e começa a profetizar e dizer: eu declaro que o Brasil será liberto deste mal, o mundo será liberto deste mal em nome de Jesus. E isso vai acontecer. Ao que Jesus disse em Mateus 11, 22, tendes fé em Deus. Fé é algo sobrenatural. Fé é para quem crê que Deus faz milagres acontecer. Através da fé, o machado vai flutuar. Através da fé, uma queixada, através de um homem, pode derrubar 1000 homens com a queixada de jumento. Através da fé, o mar vai se abrir, o homem com a vara na mão, o mar se abre. Isso é fé. Então tenha fé, crente, tenha fé, profeta, tenha fé, profetiza. O que eu vou fazer agora? Eu vou ficar na quarentena, isolado, parado? Deus está te dando a oportunidade de rever as situações da tua vida, para que você possa refletir como está a sua vida diante de Deus, porque a Bíblia diz que nada acontece sem a permissão do Senhor. Olha bem o que diz o versículo 23 de Mateus 11. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, e o que diz, assim vos será feito. Então, creia, porque o milagre vai acontecer. Por isso eu vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes, receberei, e será assim também convosco. Deus está dizendo. A rainha da Inglaterra, uma certa feita, disse algo interessante: eu não tenho medo da Rússia, dos mísseis, eu não tenho medo das armas nucleares que os países têm. O meu medo é quando um crente dobra o joelho e ora e fala com Deus. E eu quero que você entenda isso: a arma forte, a arma poderosa que a igreja tem é a oração, é um meio de comunicação entre ti e Deus. Nesse momento difícil de crise, ore a Deus, fale com Deus, clame a Deus, busque a presença de Deus, porque Ele nos dará a resposta no tempo certo. E para encerrar nessa noite, e para encerrar neste momento, ouça bem o que eu vou te falar, porque a igreja de Cristo tem a chave da morte e do inferno. A igreja do Senhor Jesus, ela tem a chave da vida, da morte e do inferno. Olha bem, Apocalipse 1,18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Ei, não tema a morte. Não tenha medo, não fique preocupado, porque Deus é que determina todas as coisas, e se o Senhor permitiu acontecer isso, só vai até onde Ele quer que vá. Não tenha medo, confie e permaneça firme na presença do Senhor, para que você se sinta mais fortalecido, porque por trás de todo esse caos, por trás de toda essa pandemia, por trás de toda essa situação, está as mãos do inimigo. E a Bíblia falou sobre isso em João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo, essa é a função daqueles que não têm Deus. Mas a Bíblia vai respaldar e fechar dizendo para nós ter certeza e convicção que Ele é o nosso Pai. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode dar um glória a Deus aonde você está aí na sua casa. Você pode dar um glória a Deus neste momento, nessa hora. Sabe por quê? O Deus que abriu a porta, ninguém vai fechar. Por isso ele diz para Pedro: eis Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, quando Jesus está
dizendo: sobre mim você vai edificar a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está difícil? Ora. Está difícil? Vai aos pés do Senhor Jesus, fecha os teus olhos. Agora eu quero orar por você, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa. Você que está com medo, assustado, preocupado, triste, abatido, afastado dos caminhos do Senhor, a recomendação que eu tenho para todos agora é essa: aceite a Jesus, conserte a vida, coloca a vida no altar, porque Jesus está voltando. E esta é a palavra que eu vos falo nessa noite. Guarda no teu coração, fecha os teus olhos. Agora eu quero orar por você. Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus que tem poder de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, entra nesta casa, entra nesta vida, meu Deus, restaura o sonho, meu Deus, traga força, traga esperança, restaura a saúde daquele que está enfermo, porque eu tenho certeza que não é nenhum tipo de mal, não é nenhum tipo de afronta, não é nenhum tipo de perseguição que vai calar e parar a igreja do Senhor. E assim como eu sou um ministro da tua palavra, barro de vaso, vaso de barro na tua presença, meu Pai, eu ministro a bênção, a cura, a libertação, em nome de Jesus. Seja curado, seja liberto e diga: glória a Deus. Diga comigo: glória a Deus. Diga comigo: graças a Deus. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus abençoe você e a sua família, e até a próxima oportunidade, se Deus permitir. Um abraço.